A forma com que o professor se comunica com o aluno durante os treinos está relacionada aos comportamentos que são observados ali durante as aulas, distribuindo instruções, correções, elogios e críticas. Vale ressaltar que nossa metodologia nós priorizamos sempre os elogios em grupo e a correção de forma reservada e particular. As informações, tanto instruções como correções de comportamentos e algumas vezes elogios, são passadas de forma privada entre o professor e o aluno. É o que a gente chama de um ritual, chama de conversa privada, né? A gente fala sempre que assim, elogio em grupo, correção sempre em particular. Então, é muito constrangedor, às vezes, para uma criança, ele ser chamado a atenção de forma repetitiva pelo professor. A gente vê, assim, alguma dificuldade de comportamento de uma criança, a gente sempre chama a criança em particular, né? Os professores são treinados e instruídos para chamar a criança em particular. E aí a gente tem essa correção de comportamento de forma, a gente chama esse ritual de conversa privada. Geralmente a gente também tem a conversa privada entre o professor e o aluno e a conversa privada entre o professor e as famílias. E eu falo sempre, eu tenho um ditado que eu falo, por trás de um campeão tem uma família campeã, tem um pai campeão, tem uma mãe campeã, porque o pai que tem que acompanhar. Então, uma coisa muito importante da nossa metodologia é trazer a família para perto do programa, né? A família para acompanhar ali, seja uma mãe observando aquela criança durante o treino, né? Então, a criança muitas vezes ele precisa ser validado todos os dias. É muito comum, o Roger aprende alguma coisa, algum movimento, ele, pai, olha o que eu aprendi. Então, eu tenho que olhar para o Roger, tenho que ir lá validar. Muito bem, Roger. Muito bem, Romero. Então, é importante, ele precisa saber que ele está sendo observado pelo pai, pela mãe, pelo professor. Então, um dos objetivos aí dos nossos professores é trazer o pai para acompanhar aquela criança, seja na aula, seja num campeonato, numa competição, numa graduação, né? A criança vai agir muito melhor sabendo que está sendo observado pelo pai e pelo professor. É muito importante que o pai, né, ele observe aquela criança e essa criança sabe que o pai está observando, ela sabe que o professor está observando. Então, quando o professor chama em particular aquela família, é muito importante que a família saiba realmente que esse professor não está fazendo um comentário generalista, né? Uma coisa muito mais específica para aquele comportamento. Então é importante esse feedback da família, do pai, da mãe, no comportamento, que é um trabalho em conjunto do pai e da mãe, né, com aquele professor. Então a gente fala muito dessa importância das famílias estarem junto do programa. A gente fala que, na verdade, o pai é o mestre, a mãe, né, são os mestres do programa e o professor é o auxiliar daquela família, porque a gente está lidando não só com a arte marcial, mas com o comportamento daquela criança. Né? No fundo, a gente quer também a mudança de comportamento daquela criança. Está lidando com valores, né? São valores que são inegociáveis da Tia Nogueira e daquela família. Então é muito importante que os pais interajam com a gente, né, com os professores do nosso programa aqui da Tia Nogueira.